Não. É geral. É geral. Olha, curiosamente, Vítor, é um aspecto que está exatamente no mesmo ponto evolutivo nas duas normas. E isso é muito interessante. Está cada vez mais a haver utilização do curto, do truncado, quer na norma portuguesa europeu, quer na portuguesa brasileira. Nas duas. Está a acontecer nas duas. E isso é muito interessante. O que mostra que, portanto, que há aspectos de evolução comuns. Ora bom, e para que é que anda a ver isso? Ora quanto? Doutora, eu esforço-me para escrever tudo o que a senhora diz. Em qualquer escrever tudo. Bem, mas olha, agora deixe-me só dizer uma coisa. Hoje é a véspera. Eu vou-lhe dizer exatamente o que é que eu espero que estejam a fazer. Espero que já tenham analisado tudo e que agora estejam na síntese. É verdade. E a síntese é o que é que interessa e o que é que não interessa. Sim, mas é verdade. Eu estou nessa fase. Só Pronto, que eu gosto de ter dúvidas. Eu tinha isso escrito no caderno e nem sabia bem o que era. E como tem aqui uma outra frase. Outra frase, diga lá. Outra frase, tenho que procurar porque eu escrevi aqui isso noutro sítio. Enquanto procuro, eu tenho aqui uma pergunta. Faz favor. Espera lá que eu tenho aqui uma pergunta da Beatriz. Trabalho escrito. O que é pretendido para o trabalho escrito? Que escolham um tema qualquer. E eu ainda não respondi. Ok, Beatriz, então eu vou ver esse e-mail. Estranho, porque eu estive a ver os e-mails no fim de semana. Mas eu vou tornar a ver. Pronto. E, basicamente, o trabalho escrito é a escolha de um ponto que tenha relação com o nosso programa e desenvolver. Procurar umas informações, fazer uma exposição sobre esse ponto do nosso programa, certo? Mas eu vou ver o que é que aconteceu com o seu e-mail e eu respondo. E agora, o Vítor já encontrou a frase? Diga. Não, eu vou já, eu digo já, deixa-me só encontrar aqui. Diga, Beatriz. Eu não sei se estava a falar. Não foi a Beatriz, foi a Joana. Joana, diga. Estava-lhe a pedir para repetir o que estava a dizer que eu não estava a perceber. Não, é que a Beatriz fez uma pergunta embaixo no chat e sobre o trabalho e diz que me enviou um e-mail, eu ainda não respondi e eu vou verificar melhor, portanto, esse e-mail e em princípio estava a repetir que o tema do trabalho é um tema dentro dos parâmetros do nosso programa, portanto é extremamente largo e portanto podem escolher qualquer aspecto que tenham achado pertinente do nosso programa. Mas, professora, uma dúvida agora, mas nós temos que escolher, por exemplo, um texto e depois aí aplicar a matéria ou temos que explicar uma certa matéria no trabalho? Não sei se me estou a fazer entender. E tenho ao mesmo tempo aqui uma pergunta, um tema da UC, escrever sobre ele. Exatamente isso. Exatamente isso. Ou um tema relacionado com o nosso programa. E escrever sobre ele. De acordo com aquelas etapas que nós tivemos a ver no trabalho escrito, procurar informação, ou no próprio conhecimento e em outros conhecimentos que podem recolher e fazer uma exposição não muito extensa sobre esse assunto. É isso o trabalho. Certo? Está bem, obrigada. Joana, está claro ou não? Sim, obrigada. E eu vou ver melhor o e-mail, Beatriz. Eu vou lá espreitar, ver o que é que diz no e-mail. Acho muito estranho eu não ter visto, porque eu já estive a ver os e-mails. Pronto, e então, mais dúvidas? A questão era esta. No contexto da análise da coesão, eu trouxe umas gramáticas aqui para a minha casa e ouvi usar a palavra universo do discurso. Sim. Ou seja, a palavra universo ou universo do tema. Ou seja, a palavra universo reflete a coesão do texto, penso eu, na base do tema em que ele está feito. Isso é uma das características da coesão, ou não? Exatamente.
Nós demos outro nome a isso, por acaso. De acordo com a gramática de Maria Helena Mateus, demos a isso o nome de coesão referencial. Sim, sim. A coesão referencial é a integração do texto num universo do discurso que faça sentido para o leitor. E faz mais ou menos sentido para o leitor, dependendo de várias coordenadas, dependendo daquilo que ele compartilha com o autor do texto. Portanto, é mais correto chamar coesão referencial do que o universo do discurso, o universo. O universo do discurso portanto, é aquilo que o discurso convoca. Perfeito. No referente, digamos assim, no que rodeia o discurso. E, naturalmente, há muita coisa que é partilhada entre os falantes de uma mesma língua, entre as pessoas de uma mesma comunidade, e os textos fazem apelo a isso. Também há um outro nome engraçado, que é a Enciclopédia dos Falantes. A Enciclopédia dos Falantes é tudo aquilo que eles sabem que lhes permite entender a comunicação, entender os textos. Certo? Sim, são outras expressões que, de facto, são globalizantes para a questão do texto em si. Esse é um aspecto nós temos importante. Um texto que... Mas quando tem um texto, uma parte é narrativa e outra parte é descritiva, quer dizer, não pode-se chamar o universo do tema, porque tem dois temas, não é? O universo do tema não existe. Pronto, desculpa. Não existe. Isso que está a referir é um aspecto da análise do texto, que é as estruturas, as macroestruturas do texto. As grandes estruturas em que um texto pode estar construído. Correto. O texto pode ser, e isso também, repare, isso também é reconhecido por um leitor. Um leitor da sua experiência de leitor e da sua cultura, da sua escolarização, conhece as estruturas narrativas, conhece as estruturas argumentativas e também do seu dia-a-dia, como falante. Portanto, conhece. Aliás, nós fizemos essa experiência, quando um texto começa há muito, muito tempo, ou foi há muito tempo, ou foi há 5 anos, ficamos à espera de uma história. Ficamos à espera de uma narrativa. Sim, senhor, é o caso. Por outro lado, se um texto se nos apresenta no presente do indicativo, com uma espécie de uma asserção inicial, pensamos, isto se calhar é argumentativo. Está aqui uma afirmação inicial e eu depois tenho os tempos no presente, os verbos no presente, provavelmente é uma argumentação. Portanto, nós reconhecemos, como falantes, reconhecemos estruturas textuais, as chamadas sequências, não é? As chamadas... Porquê? Porque nós não temos só uma competência linguística, temos uma competência, portanto, para falar, temos uma competência comunicativa que nos permite interpretar o que o outro diz. Interpretar, o termo que nós usamos foi inferir, é a mesma coisa, não é? Sim. Sinónimo, que nos permite inferir, interpretar a intenção comunicativa do outro. E também temos uma competência textual, era dessa que eu estava a falar agora, uma competência para perceber qual é a estrutura principal do texto. Certo? Por exemplo, nós vimos muito isso quando estávamos a ver aquele texto da velhice. Houve quem dissesse, isto é narrativo. Porquê? Porque assim, a priori, quando se diz uma crónica, a gente pensa, é narrativo. Não é. Justamente uma crónica até é um tipo de texto muito interessante, porque tem qualquer sequência. Há descritivo, narrativo, expositivo, explicativo, argumentativo. Pronto. Portanto, nós não podemos decidir à partida que o texto tenha uma determinada estrutura. Temos que olhar para ele e analisar. E se ele começa com era uma vez, ou foi há muito tempo, ou num lugar muito, muito longínquo, nós pensamos, isso se calhar é uma narrativa. E se os tempos estiverem no passado, no imperfeito, no perfeito, então sim, começamos a pensar, isto é mesmo uma narrativa. Há personagens, há ação.
Mas pode ser diferente, pode ser... Nesse caso, na velhice, era mesmo, era uma afirmação, não era? Uma afirmação, já nem sei como era, devo estar a ficar velho. Era uma afirmação, e depois o que é que nós tínhamos? Tínhamos uma tentativa de provar aquilo, provar a afirmação. E, portanto, o texto era claramente argumentativo. Depois acabamos por ver que havia uma parte descritiva, havia uma parte no meio, no interior do texto, que descrevia cenários da velhice, cenários possíveis. Mas o texto, no seu todo, era argumentativo. Na parte final, tornava a ser. Repetia aquela afirmação e tornava a ser argumentativo. Então, à partida, outra possibilidade, temos no presente muitas expressões que atribuem propriedades, se calhar é uma descrição, se calhar é descritivo. Então, temos que olhar exatamente para as características do texto para dizer o que é que ele é. Não podemos, à partida, pensar isto é narrativo, isto é descritivo, não se pode. Tem que ser de acordo com o que lá está, certo? Pronto. E esse aspecto que estava a referir, isso do universo do discurso, olha, o universo do discurso é tudo o que já foi dito e que ainda vai ser dito numa determinada língua, está a imaginar? É como se fosse um contexto linguístico em sentido muito lato, em sentido global, certo? Um contexto muito largo, é isso que quer dizer. Não é só a língua, é a língua, é as experiências, é os conhecimentos, é tudo o que nós sabemos como falantes da comunidade. Certo? Pronto, já está esclarecido. Não, pronto, obrigado. Pronto, há mais dúvidas? Sim, professora, estão a ouvir? Sim. Inês, diga. Sim. Eu acho que a professora não pôs o PowerPoint dos morfemas e dos lexemas nos documentos, porque eu não consegui encontrar e não sei se o problema sou eu. Eu também não encontrei. Ai, meu Deus, Maria, uma coisa dessas. Deixa-me espreitar, já agora eu vou confirmar. Não, mas eu também concordo com essa opinião. Então já começa a ser muita concordância. Como é que eu vou encontrar isso? Deixem-me ir à própria UC, é a única maneira. É o carro das riscas. O carro das riscas amarelas. É esse. Que eu tenho aqui os meus papéis. Tenho o meu caderno, eu disse, eu escrevo quase tudo. Não é bem tudo, mas... Desculpem, eu estou aqui à procura então dos documentos, é isso que eu estou aqui à procura dos documentos. Ora, vamos lá ver, documentos. Se calhar até melhor, vamos compartilhar e vemos em conjunto o que é que está e o que é que não está. E assim isso fica... foi dado na aula do dia 23 de abril. 23 de abril, isso é muito lá para trás, de facto, é estranho. Mas foi nessa aula. Então vamos lá abrir. Bom. Pronto, então vamos. Eu vou compartilhar, se calhar é melhor. Pronto. Já agora tenho aqui outra pergunta. Beatriz, ótimo tema. Ótimo tema. É o tema da variação e depois uma coisa muito específica, muito concreta. Certo? Certo, Beatriz? Um tema muito, muito concreto. Então, vamos lá ver os documentos. Então, o que é que nós temos aqui? 23 de abril, diz o Vítor.